Olá, sou a professora Maria Tereza. Estou aqui hoje com vocês para falarmos sobre ensino por competência. Vamos lá? Nos últimos anos, a palavra, esse termo, ensino por competência tem sido muito utilizado. O que é ensino por competência? Ensino por competência, o foco é no desenvolvimento de competências. O que isso muda? Parece muito óbvio, que eu queira desenvolver pessoas competentes, Sejam elas para atuarem como cidadão, seja para atuar como profissional. Porque competência é a associação de três elementos, Três dimensões, na verdade, a competência tem. Que é conhecimento. Então, primeiro eu tenho que ter domínio, do que a disciplina traz para mim, do que aquele conteúdo traz para mim, mas eu tenho que saber também aonde eu vou aplicar aquilo e como eu vou aplicar. E aí vem o desenvolvimento das habilidades, que tem sido tão falado, O desenvolvimento das habilidades é a partir do que eu ensino, sim, mas eu tenho que colocar esse conhecimento na prática, porque o conhecimento ele tem uma razão para o ensino-aprendizagem, não é? Eu não ensino algo que não seja requerido, então eu tenho que ensinar a lógica daquele conhecimento, o porquê o aluno está aprendendo, aonde ele vai aplicar aquele conhecimento. Mas quando eu falo em ensino por competência, eu então tiro o foco das disciplinas isoladas e passo a integrá-las. Por quê? Quando eu falo sobre isso, é importante entender que competência, eu não vou ter um conhecimento isolado, vai ser um conjunto de conhecimentos e um conjunto interdisciplinar de conhecimentos que vai trazer para mim a competência, porque eu no momento da aplicação, no momento da execução, eu não uso só um conhecimento, eu não uso só uma disciplina, por isso que o ensino por competência sai do foco de disciplinas para o foco em competência, em desenvolver competência. E para eu desenvolver competência, primeiro eu tenho que entender o que é conhecimento, o que é habilidade e o que é atitude. Na escola, muitas vezes, eu aprendi assim, a decorar, a saber que eu tinha que dominar um conhecimento, a pegar uma informação e transformar aquilo em conhecimento que já era um grande boom, Mas no momento da prática, no momento em que eu vou para a ação, para a prática, aquele conhecimento isolado não faz sentido para mim. Mas eu aprendi ele isolado. O meu professor de química dava aula, o meu professor de física dava uma aula, o meu professor de biologia dava outra aula, sendo que essas três disciplinas eu isoladamente, raramente eu vou usá-las. Eu preciso das outras disciplinas. Eu preciso do português, eu preciso da matemática. Então é integrar e é fazer o ensino ter sentido. Porque o aluno, e aí os contemporâneos ao modo que eu aprendi, que era o ensino por disciplina e era o ensino focado no conhecimento, muitos de nós vivíamos numa angústia de por que eu estou aprendendo isso? Por que o professor está me ensinando essa fórmula? Por que eu tenho que decorar esse elemento químico? Por que eu tenho que aprender o que é pronome? Por que eu tenho que aprender tudo isso? E muitas vezes, na minha geração, tudo bem, o professor falava, tem que aprender porque tem que aprender, tá? Por que eu tenho que estudar isso aqui, professor? Para passar. Se você não estudar isso aí, você não vai passar na minha disciplina. Mas ele não me explicava quando é que eu ia usar aquele conhecimento. O porquê que aquele conhecimento era tão importante para mim. Ele não relacionava isso à minha vida, à minha prática, ao meu dia a dia. E aí ficava desconectado. Eu não via sentido, mas eu aprendia. Eu aprendia, eu me apropriava do conhecimento porque ele falou que era para eu aprender e eu estava ali para aprender e era aquele objetivo da disciplina. O que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, muda? Com a BNCC, o ensino por competência passa a ser muito citado porque a própria BNCC fala isso, que o foco é em desenvolver competências. E o que é competência?
tá? Na própria BNCC coloca, é a mobilização de conhecimento, ou seja, conceitos e procedimentos, tá? Habilidades, então, práticas cognitivas e socioemocionais, tá? Então, eu tenho as habilidades e as atitudes e valores, né? Que é a atitude? É a forma que eu vou fazer, é como eu vou fazer aquilo, é a aplicação, é o comportamento, né? Então, eu tenho na habilidade e valores em que baseia aquilo que eu estou aplicando, tá? Para aí, continua o conceito, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, o ensino por competência, nesse conceito que a BNCC traz para a gente sobre o que é competência, o ensino por competência, ele mobiliza o foco que antes era em aprender um conhecimento, em aprender, né, em dominar um conhecimento, para entender, além de eu dominar esse conhecimento, conhecimento continua, vocês viram aqui no conceito de competência, continua conhecimento sendo necessário, disciplina continua existindo, só que muda o foco. Antes o foco era só naquela disciplina, agora não. Aquela disciplina tem que conversar com outras disciplinas da sua mesma ciência, né? Para então entender. E as ciências, por consequência, as ciências têm que conversar uma com a outra para então eu conseguir formar uma pessoa completa, não é? Porque o que acontece? Muitas vezes, e a gente no mundo do trabalho, além de ser professora, servidora pública, eu também dou consultoria, muitas vezes no mundo do trabalho, algumas pessoas, alguns empresários e algumas empresas, né, e algumas pessoas, alguns líderes, nos colocavam uma inquietação interessante. Eu tenho aqui uma pessoa muito qualificada, ou seja, ela fez vários cursos, ela tem pós-graduação, ela tem mestrado, muitas vezes ela tem até doutorado, mas na hora de aplicar o que ela sabe, né, aquilo que ela domina, ela não consegue, ou seja, ela não é competente, porque falta aí a habilidade, falta os fatores atitudinais e valores. Então, eu preparo uma pessoa, eu qualifico uma pessoa, e aí a dicotomia que já existia, a discussão que já existia da dicotomia entre qualificação e competência, ela passa a ser muito concreta para a gente no mundo do trabalho, porque muitas vezes eu tenho uma pessoa muito qualificada, eu tenho um engenheiro excelente, né, maravilhoso, mas que na hora dele ir para a obra, ele não sabe como agir, ele não sabe liderar, ele não sabe conversar, ele não sabe aplicar aquilo que ele conhece. Muitas vezes o mestre de obra sabe mais que ele, né? Só que sabe mais na prática, né? O que falta pro mestre de obra? Essa amplitude do conhecimento. Então eu tenho aí dois fatores muito importantes, tá? Eu tenho que saber realmente distinguir competência, eu tenho que saber distinguir o que é disciplina, o que é o quanto elas interagem, e eu tenho esses fatores da competência que são essenciais. Primeiro, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que me apropriar de todas as informações. Então, não acabou a questão da disciplina, não acabou a questão de estudar, tá? Mas eu tenho que desenvolver nos meus alunos a habilidade, eu tenho que desenvolver atitudes. Então, vai para além só do conhecimento puro, tem que fazer sentido, o meu aluno tem que saber como aquilo é aplicado, o quanto conhecer aquilo é importante e como ele vai usar na vida dele, tanto como cidadão, como profissional, não é? Então, o ensino por competência, esses focos são muito importantes. A educação passa a ser sistêmica e integral. Tá? Sistêmica no sentido de que tudo se relaciona, então todas as disciplinas e as ciências têm que serem interdependentes, elas têm que estarem interligadas, e eu tenho também a necessidade que essa formação, que essa aprendizagem seja integral, né? No sentido de que as pessoas precisam então estabelecer aquilo de forma completa, né? De forma a apropriar de tudo. Tá? Porque eu não posso pensar em questões de disciplinas isoladas, de conhecimentos isolados, mas isso não faz sentido, isso não é produtivo, isso não é competência, tá bom? Então,
Espero que tenha ficado claro para vocês o que é ensino por competência, tá bom? Fica aqui a dica, e a gente tem outros momentos aí para frente que a gente vai falar um pouco mais sobre como ensinar por competência, sobre como ensinar o aluno a ser competente, como ele mobilizar essas competências para gerar novas competências. E quais são as competências do século XXI e do século XXII? Já vamos falar sobre elas? Sim, vamos falar sobre elas. Assim, nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigada!